A gente tem uma cobertura importante sobre vinhos portugueses em geral, obviamente que em sintonia com o desejo do consumidor. Portugal tem um papel absolutamente expressivo, acredito que maior do que em qualquer outro país, tirando Angola e Portugal em si. E o vinho alentejano é um sucesso aqui, há muitos anos. Que o vinho do Alentejo está mudando para melhor, em níveis gerais e específicos também, o que a gente tem visto nas nossas degustações da revista. Eu acho que os vinhos, mesmo os tintos, estão ganhando mais frescor e eu tenho uma relação qualidade-preço muito interessante. Então, eu acho que o consumidor brasileiro, aos poucos, está percebendo que o vinho português dos vinhos europeus é a melhor alternativa para competir com os vinhos argentinos e chilenos no mercado nacional. A diversidade dos vinhos de Portugal, principalmente o Alentejo, combinam muito bem com gastronomia. E é sempre uma descoberta nova, se é uma receita tradicional portuguesa ou alguma coisa da gastronomia brasileira. E o Alentejo hoje, a qualidade dos seus vinhos, o frescor, tanto os brancos quanto os tintos, combinam muito bem com a nossa gastronomia. E o Brasil, por ser um país tropical, cabe muito bem essa qualidade desse tipo de vinho. Eu acho que de toda a Europa, o vinho que mais se adapta ao gosto atual do brasileiro é o vinho alentejano, porque o brasileiro consome muito vinho argentino e chileno. São vinhos encopados, densos, muito frutados e com um bom toque de madeira. Se você for para a Europa, o Alentejo é o endereço certo para esse estilo de vinho, embora hoje já se encontre vinhos mais frescos, com menos madeira, que faz mais meu gosto, mas para o gosto normal do brasileiro, eu acho que o Alentejo pode ainda ter uma participação muito maior aqui. Eu acredito que o Alentejo é uma região portuguesa que a cada ano aumenta a sua participação no mercado brasileiro, justamente pela alta qualidade dos vinhos e também porque são brancos e tintos que já caíram no gosto do brasileiro. Então, é isso que eu acho importante. Para mim, tomar um vinho alentejano, degustar um vinho alentejano é um exercício de prazer. É um vinho que tem são variedades de castas, é uma mistura genial. Os enólogos alentejanos conseguem fazer blends maravilhosos com castas portuguesas e castas francesas. Hoje em dia a gente sente que existe uma tendência em valorizar as castas locais e isso é algo muito positivo, porque os vinhos que eu bebo, eu sinto que realmente eles têm aquele pulsar alentejano, aquela verve alentejana, aquela personalidade vincada, aqueles vinhos que têm muita pegada, que têm muita personalidade e são muitíssimo saborosos. Não é à toa que eu escrevo bastante sobre esses vinhos, porque realmente eles são vinhos que eu acho importantíssimos no contexto dos países produtores que participam no mercado brasileiro e também porque o Alentejo é a região que de longe, a cada ano, aumenta a sua participação no nosso mercado. Nós, brasileiros, temos uma proximidade muito grande, naturalmente, isso é chover no molhado e ficar falando que temos proximidade com Portugal, mas acho que particularmente com os vinhos alentejanos, tanto que é um mercado importante para os vinhos alentejanos e é um vinho que cai muito bem no gosto do brasileiro. É um vinho que, apesar de ter várias nuances, ele é um vinho mais, digamos, uma porta de entrada muito boa para os vinhos de muita complexidade, apesar de dentro do Alentejo temos vinhos de grande complexidade. Temos vinhos frescos, temos vinhos que, conforme vocês mesmos dizem, são vinhos que estão numa região mais quente de Portugal. Eu acho que são vinhos que cuidam mais do coração, que nem os brasileiros gostam. Então, nesse sentido, eu acho que sempre tem um lugar na carta de vinho, porque a carta de vinho do restaurante que eu faço, por exemplo, tem lá 1 ou 2 alentejanos que são sempre campeões de vendas. Hoje o Alentejo é um celeiro de grandes vinhos. Vinhos que, inclusive, atendem bem o público, porque eles têm um bom preço, uma boa qualidade e não são tremendamente difíceis para entender. Então é um vinho tranquilo, que eu acho que para você, digamos, chegar no consumidor, ele chega de uma maneira bastante simpática. Escrever sobre vinho do Alentejo é escrever sobre a história de uvas que o brasileiro pouco conhece. Então talvez tenha que ser um pouco mais didático para explicar um pouquinho. E não é a mesma coisa que você falar de Cabernet Sauvignon. Você tem que falar um pouquinho da uva, explicar a origem e falar, ó, essa uva dá vinhos assim, assim, assado. Eu gosto dos vinhos portugueses e gosto dos vinhos do Alentejo.
Além disso, o Alentejo é uma região muito importante para o mercado brasileiro. É uma região que vem crescendo até esse ano, com toda a crise econômica. Eu sei que a venda dos vinhos do Alentejo no Brasil cresceram. E eu acho que, como jornalista, você tem que estar sempre atenta às novidades, o que está acontecendo. Então, esse evento é uma forma de saber o que tem de novo do Alentejo. E além de ser um vinho que eu particularmente gosto. O Alentejo é uma região que eu me identifico muito, porque tenho muitos amigos, fui diversas vezes lá, e conheço toda a gente quase por lá. Então, os vinhos têm uma fascinação pelo corte. O Trincadeira Aragonês, Antão Vaz, são as minhas uvas quase que prediletas em Portugal. A gente tem uma boa amostragem de vinhos portugueses no Brasil, acho que isso facilita bastante. E o cenário tem se mostrado bastante dinâmico. A gente tem uma feição às vezes tradicional do Alentejo, dos vinhos de uma região quente, tudo isso. Isso está mudando. Então, para nós como revista é bastante estimulante falar hoje de Alentejo. Você começa a ter expressões da costa, expressões da montanha, tem a expressão tradicional. É um cenário enriquecedor, que no primeiro momento pode parecer desafiador e até confundir um pouco nesse início, mas se trata isso, de mostrar nuances de um todo. Isso tem sido bastante interessante. O Alentejo aqui tem uma imagem muito forte, realmente de vários anos de trabalho. Então hoje o consumidor brasileiro procura vinho alentejano, não é mesmo? Existe um espaço de vinho alentejano nas cartas de vinhos dos restaurantes, nas cartas nos pontos de venda, supermercados, lojas, portanto existe o espaço de Alentejo. Isso é fruto do trabalho da região e dos produtores, dos importadores. Portanto existe essa marca Alentejo, essa força da marca Alentejo aqui no Brasil. São vinhos fáceis de beber, né? Mas muito bem feitos, né? E ainda tem preços atraentes, né? O consumidor, mas os consumidores conhecem já o vinho do Alentejo. É uma das regiões de Portugal bastante conhecidas no Brasil. Acho que pratos, sobretudo pratos de carne, né? Que temos aqui vários, né? Pratos de cordeiro, né? Estou imaginando alguns vinhos, né? Que não quero citar as marcas. Mas pratos base de cordeiro, de borrego, como vocês chamam, né? Carne, principalmente carne. E alguns pratos regionais com arroz, né? Base de arroz, temos aqui. O vinho alentejano tem tudo para agradar o mercado brasileiro. Isso tem se mostrado, o vinho alentejano tem se mostrado um sucesso ano após ano. É um vinho que tem bastante tipicidade. O consumidor de vinho procura tipicidade, não importa de qual origem seja. Os vinhos alentejanos, como é natural de Portugal, entregam muita qualidade pelo preço que está na etiqueta. E no momento atual do Brasil isso é muito bem visto. A crise econômica que a gente vive é uma vantagem adicional para os vinhos portugueses e alentejanos.